Olá família, aqui o lado oculto de África e vocês sabem muito bem. Eu hoje vim gravar mais este conteúdo muito espetacular para você. Exatamente hoje falaremos sobre o antigo egípcio mais famoso chamado Kefren. Essa estátua que eu vou passar aqui na tela é a pessoa que nós vamos falar neste vídeo. É chamado Kefren ou Khafre, o responsável pela construção do terceiro pirâmide mais grande do Egito. Então, antes que você assista ao vídeo completo, eu queria te convidar para você ser um membro deste canal, o Lado Oculto de África, subscrevendo aí embaixo desse vídeo e clicando em curtir, compartilhar, comentar e tudo mais. Bora pro vídeo. Nesse vídeo, exatamente, nós vamos aprender os 3 tópicos essenciais que vamos falar neste vídeo. O primeiro tópico nós vamos falar quem foi o Kefren. O segundo tópico nós vamos falar a vida familiar do famoso Kefren. O terceiro tópico nós vamos falar a duração do reinado no Egito e o fim do reinado e até a morte. E nós vamos falar neste vídeo. Então, fica aí. Quem foi o Kefren? Primeiro tópico. O Kefren ou Khafre foi um faraó egípcio da 4ª dinastia durante o Império Antigo. Era filho de Quéopes, que sucedeu ao faraó Ratoses. De acordo com os antigos historiadores como Manetão, o Kefren foi seguido pelo rei Biqueres. E segundo os arqueólogos, apesar de não ser aceito categoricamente, o Kefren foi sucessor de Miquerinos, que é o filho mais velho. E o Kefren também, as provas alegam que foi o responsável e construtor da terceira pirâmide mais alta do Gizé. Este monumento que você vê na tela foi construída em comparação do rei Kefren ou Khafre. Esta estrutura, este monumento, essa estátua que você vê com a cabeça de uma pessoa e o corpo de leão, foi construída em memória ao rei Kefren ou Khafre. Ele mandou construir estas estátuas. Ele foi um grande senhor lá no Egito nos séculos passados antes do Cristo. Apesar de muitos históricos e arqueólogos terem confirmado e terem algumas evidências, mas ainda não tem informação que aceita categoricamente que este Kefren ou Khafre foi sucedido com o Miquerino. Mas sim, os historiadores tiveram algumas provas encontrando algumas particularidades de escrituras em que eles encontraram durante a escavação, durante a investigação sobre este fato. Segundo tópico, sobre a vida familiar do Kefren ou do Khafre, segundo os historiadores, arqueólogos, apesar de ter muitas teorias que defendem sobre a vida familiar do Kefren ou do Khafre, ele se casou com umas 2 esposas. Com essas 2 esposas, chamada por Khamenret e Mareseng. Exatamente, eu não consigo pronunciar bem esses nomes egípcios, eu vou deixar aqui na tela para vocês poderem ver. E com essas 2 mulheres, ele teve 6 filhos durante o reinado, durante esse casamento com essas 2 mulheres. Ele não parou por aí, além desses 6 filhos que ele teve com essas 2 esposas, teve mais 3 filhos com uma mãe desconhecida em que até hoje os arqueólogos e historiadores não conseguiram descobrir, não conseguiram escavar a informação correta sobre esses 3 filhos que se encontravam como pai do Kefren ou do Khafre. Terceiro tópico, duração de reinado e fim do reinado e até a morte. Sobre a duração do reinado do Kefren ou do Khafre, é exatamente insabível, é exatamente inaceitável categoricamente e confirmar-se de uma forma pacífica. Porque exatamente existem várias teorias que defendem, que dizem que o reinado do Khafre ou do Kefren foi durado em vários tempos. Existem acerca de 3 teorias que eu trago aqui, que cada teoria tem o seu significado muito diferente do outro. Segundo o Cânon de Turim, o governo ou reinado do Kefren durou mais de 20 anos. E enquanto para o Manetão e Heródoto o governo
durou a cerca de 66 anos. Isso por quê? Porque o maior ano para este governo ou reinado foi da 13ª na contagem de gado. No reinado do Kefren ou Khafre, o gado era contado pelo menos uma vez por cada 2 anos, o que significava que o rei reinou no Egito mais de 15 anos. E aí chega-se à solução de que a regra de 26 anos de reinado do Kefren é aceitável categoricamente quando se fez os cálculos segundo a contagem do gado, na 13ª ano. Quanto à morte do Kefren ou Khafre, não houve uma confirmação exatamente da morte do Kefren ou do Khafre por falta de evolução ou tecnologias para controlarem esses anos ou a vida humana naquela época, naquele século. Por isso que não houve umas informações exatamente claras que ditam ou que dizem a verdade sobre esse grande rei, esse grande construtor de pirâmide mais famoso do Gizé, mais alto do Gizé. Então, bora lá ver. Segundo os historiadores e arqueólogos, estimaram que o Kefren ou Khafre nasce nos 2565 anos antes de Cristo e que o Kefren morreu por volta de 2575 anos, que significa ele viveu mais de um século, mais de 100 anos nesta terra. E quando se diz que ele governou mais de 26 anos, onde é que você entra? Como é que você confirma a teoria? Porque eu disse que tenho mais de 3 teorias que eu trago aqui neste tópico de duração do reinado do Kefren ou do Khafre. É que existe uma teoria que defende que ele reinou por volta de 20 anos, existe uma teoria que diz que ele reinou por volta de 66 anos e existe uma outra teoria que diz por 26 anos. Onde é que você entra? Porque vamos ver, exatamente uma pessoa normal, né? Esse nosso tempo, até os seus 25 anos ou 26 anos, até 30 anos, já tem uma idade suficiente para ser colocado numa categoria ou num trabalho, numa função pública, já tem idade suficiente. Então vamos ver para a idade que ele conseguiu viver mais de 100 anos. Será que ele não teve esses 66 anos de governação, uma vez que ele já tinha 38 anos de idade? 38, 34 anos, alguma coisa parecida. Será que ele não teria essa capacidade de liderar ou porque era antes do etíope perder a vida? Então, comenta aí embaixo o que você achou sobre este vídeo, sobre essa história maravilhosa do Kefren ou do Khafre, um dos antigos egípcios mais famosos, um dos antigos reis que governou nesta terra por volta de 26 anos, como eles confirmam, como os arqueólogos, historiadores afirmam que ele governou durante esses anos. Obrigado por você assistir esse vídeo e deixa aí sua subscrição, seu like, seu compartilhamento e tudo mais. Bora, a gente se vê em outro vídeo. Tchau.